Bom dia, meus amigos. Hoje eu estou aqui para falar sobre, vou até mudar a posição do chapéu. Hoje eu estou aqui para falar da moto Amazonas. Meus amigos, teve um rapaz aí, que no vídeo me pediu para fazer um vídeo falando sobre freio, falando coisa assim. Acontece, gente, que eu estou passando um problema com essa moto, né? E não é um problema grave, assim, poderia ter sido. A balança da moto, ela quebrou nas duas extremidades. É uma balança pesada, acho que ela pesa até uns 3 kg e pouco. O que acontece? Eu levei a 3 mecânicos, e os 3 foram categóricos. Quando pegaram a balança, quando o primeiro rapaz que veio montar a minha moto, eu peguei um cara aí em Juscelino, ele não conseguiu resolver, E também eu acabei que veio um cara aqui em casa, ele resolveu. Não é nada de falar mal dele não, porque ele tentou e não conseguiu, Mas é um bom profissional. O que acontece? Em casa, o rapaz veio, desmontou ela facilmente, Ele já conhece, mas ele desmontou a balança em questão de 2 minutos, no máximo. Quando ele pegou a balança, ele olhou, ela tinha 2 fissuras, um canto do outro. Quando ele olhou, ele falou: Marcelo, isso aqui foi feito por mão humana. Eu, como assim? Bom, alguém pegou uma talhadeira, com a sua moto lá, e bateu. Você teve algum problema assim? Eu falei, aí eu me lembrei que eu tinha deixado a moto numa oficina, já até deletei esse vídeo que estava aí, mas deletei antes porque esse rapaz não gerou confiança. Eu acreditei. O que aconteceu? A moto, ela não estava descarregando a bateria. Descarregava, eu tinha comprado até uma bateria e não adiantou nada. Aí o cara lá na oficina disse, olha só, que o problema era o extrator. Aí ficou me enrolando, me cobrou R$400, não resolveu o problema. Quando chegou no final do dia, fui lá para conversar com ele. Falei, cara, o que tá vendo? Isso. Não, pode que tá demorando. Ele, não, cara. E aí? Aí eu falei assim pra ele, cara, o extrator tá bom, né? Aí ele, tá bom. Ele tinha condenado o extrator. Qual era o problema? Ah, o problema é só a bateria, tem que comprar outra. Aí eu já fiquei duvidoso. Aí quando foi no outro dia, ele montou a moto, vim embora e fiquei usando a moto. Passou 1 mês, 2 meses, ela começou a bater a roda no paralama. Na oficina o cara falou que era um amortecedor. Comprei um amortecedor da XL 250, Inclusive até recomendo vocês usarem esse amortecedor. Só que o problema permaneceu, e era a balança que estava envergando. Ela poderia ter quebrado na estrada, numa Dutra, na Avenida Brasil. E aí, meu amigo, você, dependendo da velocidade que você tiver, acabou a sua vida. Infelizmente, felizmente, eu consegui conversar com esse rapaz. O rapaz foi lá em casa, ele desmontou. Não, eu desmonto assim, não tem dificuldade, o cara não deve conhecer. O mecânico lá não deve conhecer. Tirou na mesma hora, olhou a balança, E aí falou pra mim que isso aqui foi feito. Eu não posso estar aqui dizendo que foi lá. E também não posso dizer quem foi, porque eu não vi. Mas que alguém fez, porque eu fui a 3 mecânicos, os 3 falaram a mesma coisa. O último da retífica, aonde está a minha balança, ele falou que é um trabalho, que é um trabalho meio demorado, que tem que ser colocado no nível, Aí ele vai botar acho que é um infravermelho, vocês me corrijam, o laser, sei lá. Ele bota lá na mesa, faz a correção, Eu levei também aquele parafuso onde prende a roda. A moto está lá na retífica, aqui na Cardoso de Castro, aqui no Rio de Janeiro, Anchieta. Tá ali a balança, tá lá. E ele falou que hoje ia ficar pronto, mas eu vou deixar para amanhã, porque eles lá têm muito serviço, E já estava desde a semana retrasada, mas ele falou para mim que iria demorar porque tinha muito serviço, e além de que ele não pode pegar e ir soldando, ele tem que fazer um monte de... Tá bom.
Para definir o assunto, eu comprei a roda, como dizer, eu comprei o pneu é novo, mesmo pneu, né? E tô aí esperando ela ficar pronta. Meus amigos, eu estou aqui também para falar uma coisa. Eu estive assistindo eu fiquei sabendo aí de algumas coisas que aconteceram com alguns motoqueiros, amigos meu, conhecidos, né? Uns 3. E teve um conhecido aqui mais próximo que o avô dele, né? Que ele já foi militar há muito tempo, e o sobrinho dele chegou nervoso sem a moto. Ah, minha moto foi apreendida na blitz. Aí ele falou, mas apreendida por quê? O que houve? Não, porque o guarda, né? Ele disse que o farol da moto estava velho. Ué, não compreendi isso, o farol da moto. A moto dele é uma Phase 2017. Velho? E infelizmente ele deu o dinheiro, o neto dele, lá comprar outro farol e colocar no lugar. Meus amigos, olha só. Em todas as blitz que eu fui parado, graças a Deus nunca disso não aconteceu, muito pelo contrário, né? Eu fui acudido por 3 policiais, inclusive eu passando mal na moto, fui acudido, o cara foi lá, comprou um cachorro quente, né? Porque estava um calafrio, o outro comprou uma água, isso da outra vez a água, o cachorro quente ele comprou, me deu lá aquele guaravita, bebi, falei, pô, não precisa pagar não, meu amigo, vai lá comigo, me melhorou. E outra vez que eu não tinha muita experiência na moto, aqui na Cardoso de Castro, quando eu fiz a curva, né, uma velocidade que eu não estava acostumado, eu não sabia fazer aquele jogo, né, eu virava o guidão e acabei indo parar quase na mula. O policial parou, perguntou, meu chefe, tá tudo bem aí? Aí eu falei, não, o erro foi eu mesmo, eu tô bem. E aí, o que eu tenho a dizer sobre isso? Eu tenho que agradecer, né, a Polícia Militar do Rio de Janeiro, que existe pessoas de bons corações, pessoas dedicadas. Eu nunca fui parado numa blitz e passei por essas situações. Não estou dizendo aqui que isso não exista. Mas se está acontecendo, meus amigos, você pegue e procure um advogado, né, e rever essa situação. E eu peço às autoridades e algumas pessoas que realmente... E eu peço não só às autoridades, eu vou ser sincero aqui para vocês. Eu vejo um preconceito muito grande no meio da nossa sociedade. Eu tenho um vídeo que eu falo, mas da parte evangélica, que fala sobre moto. Mas eu vou falar um pouco desse preconceito. Não vou falar de política, não. Apesar de ter a ver com a política, mas não tem muito a ver, não. Política, que eu digo, é entre os próprios... dessas pessoas da comunidade que tem fórum aí no Facebook, esses fóruns aí. Gente, quanta gente ignorante. Tem um fórum aí, Pequenas Notáveis, que eu postei uma pergunta e o cara veio com um monte de agressividade. E o que acontece? Quando você faz uma pergunta é porque você quer saber, não sabe. Infelizmente, esses fóruns tinham que ter um certo controle. Essa pessoa tinha que ser excluída no ato. Ser chamada a atenção e ser excluído pela ignorância do fato ocorrente. O cara não sabe, está perguntando. Então perguntar não ofende, mas pra gente é uma ofensa. Outra ofensa é você ter uma moto custo igual a minha, que é Lucy 250, esse nome Amazonas 250. Na minha opinião não existe, não está na carteirinha, está dando ali, mano. É Lucy 250. Uma moto ótima, conhecida como Amazonas 250. Mas tem pessoas que têm aí oficina, né, dessas motos custo, né, que diz que isso aí, ele não bota a mão. Olha como o cara é ignorante. Ele bota lá no Face dele, né, que ele não quer ninguém que tenha motinha, não, porque para ele, moto é a partir de 400, 600 cilindradas. Infelizmente, o que acontece com isso? Quando você tem lados, né, você não tem cérebro. Infelizmente, tem gente que fala assim, eu sempre ouço assim, tá comprovado, teoria, Olha, para de inventar. Para de inventar. Tem nada de comprovação científica nisso. O ser humano, ele é hipócrita.
ele é orgulhoso. O cara comprou uma moto 600, aí tá se sentindo o rei da cocada preta. Aí, ele, como tem dinheiro, né, merecimento e mérito dele, ele quer passar por cima de outras pessoas. Não são todos, mas há uma parte de pessoas assim. Eu vejo também alguns mecânicos desprezando o cara que tem uma moto menor. Meu amigo, a moto Amazonas, a Lucy 250, é uma moto grande, é uma moto pesada, né? Pesa aí quase 200 quilos, 200 quilos, né? Vamos lá colocar. Mas é uma moto ótima, que você chega a 130, não treme, não treme. Quem está dizendo que treme? A minha não treme. Eu estou falando para vocês que a minha não treme. Mantenho ela no original. Comprei uma bolha no Mercado Livre, custou R$100, R$114. E a bolha está atendendo tudo aquilo que eu quero. Agora, o que acontece? Se todos nós dessas comunidades fossem unidos e fossem às ruas, tanto motoboys como motoqueiro, motociclista, parar com esse negócio de preconceito. Gente, olha só, o que eles querem? Por que foram criados, vou falar um pouquinho de política rápido, por que foi criado um monte de partido político? Você acha que as elites, elas são burras? Elas sabem como é que o povo de cada cultura, ele procede. O cara estuda história, estuda sociologia, para pesquisar como fazer que o povo fique fraco. Então, por que tantas religiões existem? No Brasil, principalmente. Ah, mas você está querendo impor, mas não é isso. Eu não posso. Eu não tenho esse pensamento radical de querer impor a minha opinião. Muito pelo contrário. Eu acho que nós devemos defender nossos interesses. Cada um tem a sua particularidade. Tem gente que gosta de vermelho, tem outro que gosta de preto, outro gosta de azul, outro gosta de verde, outro gosta de moto pequena, outro gosta de moto grande, tem gente que gosta de mobilete. Enfim, cada um com o seu cada um. Porém, se nós fôssemos um povo com uma consciência multilateral, né, unidos, a nossa categoria seria mais respeitada, a força. E com essa força, forçaríamos a eles a analisar, porque eu sei que existe aí, né, pessoas eu acho, se eu não me engano, né, desses moto online, auto esporte, pessoas de nomes aí, para começar a questionar essas coisas que estão acontecendo, relatadas aí nessas operações que estão acontecendo, nessas blitz. A blitz, meu irmão, ela é importante, mas eu acho que a polícia militar, né, isso na minha opinião, eu acho que o dever da polícia militar seria tratar a segurança. Eu acho que tem que ter o quê? Para acabar com esse tipo de situação, né, o que nós deveríamos fazer? Eu não vou aqui falar dos ocorridos, mas eu já vou colocar aqui um pensamento. E eu quero ver se vocês concordam comigo. Prestem atenção. O cara teria um celular, um programa já do Detran, né, com todas as leis ali, né, e na abordagem seria feito pelo pessoas do Detran. A polícia militar estaria para inibir qualquer tentativa de fuga, né, seja ela qual for. O caso aqui não é explicar quais são as fugas, e não dá esses detalhes, mas é explicar a dinâmica, como é que deveria ser feito. Aí, você também, portador de um celular, o cara chegar, né, gravar ali, filmar tudo que está ali relatado, né, e ver os pingos nos is, tudo que tem que estar certo, pronto, acabou, liberou, foi embora, né. Se ele passou na vistoria, a moto dele não deve ser apreendida. Às vezes você está andando de moto, isso pode acontecer, alguém esbarrar, arranhar a sua moto, danificar, como aconteceu comigo, quando eu já fez 150, e a manete do freio entortou.
O baú do cara bateu com tanta força e entortou. Então o que acontece? Fui parado na blitz, o cara olhou, aí caramba, aí eu falei, acabou de bater e me machucou. Eu falei, ih, cara, mas tá. Aí ele, mas e aí? Eu falei, foi moto, pior que foi moto, ele até olhou, caramba. Aí me deu o documento e fui embora. Foi assim que eu fui tratado. Agora há casos que isso não acontece, eu não sei porquê. Né? Então o que acontece? O cara até chegar ao local para trocar a manete, às vezes o cara está indo para o serviço, o cara vai parar numa loja que às vezes não tem lógica, não tem sentido. Né? Então eu acho que são coisas, né? Eu não vou falar aqui sobre arranhões, não vou falar aqui sobre retrovisor trincado, essas coisas todas que eu acho que ninguém quer andar com uma moto que esteja com o retrovisor quebrado. Não faz sentido. Então, minha gente, o que deveria ser? Deveria ser feito pelos órgãos do Detran. Pronto, sanou o problema. Ali o vídeo, o cara vai. Aí o cara pode ali, na hora, ir lá questionar alguma coisa. Porque as leis, elas têm que ser aplicadas. Outra coisa, se são leis federais que valem para todo o Brasil, elas têm que ser conforme o COTRAN. Não pode ser uma lei que foi lá criada, né? E o cara lá do governador inventou, e não sei muito bem como é que funciona essa situação, esse trâmite, mas eu acho que as coisas têm que ter o quê? Pessoas que sejam credenciadas, que tenham visão do que acontece no dia a dia com os motociclistas, os motoboys, para poder acabar esse constrangimento, porque todo mundo, o cidadão de bem, ele precisa trabalhar. E teve um conhecido aí que ele teve a moto detida e ele não tinha nem dinheiro para tirar a moto, ele teve que pegar emprestado. Isso, além do constrangimento que a pessoa passa, né, ele recorreu na justiça, até esqueci de perguntar a ele, né, não sei o que aconteceu, mas ele gravou toda a situação, me explicou. Eu não vou falar o que aconteceu, porque pelo seguinte, qual é a minha visão? As pessoas, eu vejo pessoas aí no vídeo sentando o pau, criticando, generalizando. Meu amigo, se não fosse a polícia militar, a violência no estado do Rio de Janeiro seria muito pior. O que está morrendo de policial militar em assalto, gente, não só polícia militar, mas como cidadão de bem. Eu vejo o programa da Elizabeth Benito, né? Eu vejo Marcos Amin, um grande delegado que tem uma grande visão, falando, abordando esses temas aí do dia a dia. Então, minha gente, é complicado, é muito fácil eu meter o facão e começar a falar mal da polícia militar. Negativo, tá errado. O problema não é a polícia militar em si, o problema é o sistema. Eu acho que a polícia militar, ela tem que estar preparada para combater o crime e não ser colocada para fazer esse tipo de serviço. E ela tem que estar ali, sim, presente, mas quem tem que fazer e olhar e ver essas questões que não tem essas questões aí, é como eu não quero entrar nesse mérito, né? E tem que estar lá vendo, porque se o cara passou na vistoria, como esse rapaz aqui disse que prenderam a moto dele por causa disso, né? Eu achei até estranho, porque eu não gosto de falar, né, e dizer, começar a falar, tá errado, que não sei o que tem... Sabe por que eu não gosto de fazer isso? Porque eu não vi, eu não presenciei, eu nunca passei por essa situação. Mas sei que isso acontece, porque é inúmeros relatos, com várias pessoas reclamando. Então, gente, vocês de comunidade, de fórum, poxa, se comuniquem, né? Vamos nos unir. Já baixa desse negócio, gente, da gente ficar aí, porque o cara tem moto Harley Davidson, porque o da Harley Davidson não se mistura. Gente, o que é isso, gente? Que ignorância. Amanhã ou depois você tem um acidente, aí passa um motoqueiro com uma motinha, né, uma Pop 100, para te acudir. Eu já vi isso, um acidente, o cara com uma moto grandona, acho que é Bolivar, é grandão, o cara se machucou. O cara da Pop 100 foi lá acudir o cara, meu irmão. Quer dizer, e o pior, que esse cara, ele mesmo falou, pô, cara, eu não me relaciono com ninguém, eu faço, o cara na hora ali do desespero, cheio de dor, né,
começou a confessar um monte de coisa pro cara e pedindo desculpa. O cara, que isso, cara? Não esquenta não, tamo aí pra ir, não sei o que. O cara não mostra simplicidade, gente. Ninguém. Hoje você se sente o Zé, né? O Zé Costa, o Zé não sei o que, o bonitão porque tem dinheiro, é o bonitão, né? Porque fez faculdade, né, teológica, fez faculdade não sei o que. Vejo pessoa falando de vídeo, falando qual é o serviço, né? Que é gente, que é isso, cara? Tem gente que quer mostrar que é melhor do que o outro o tempo todo. E o que está acontecendo? As pessoas estão olhando para você, é para o teu corpo, é para a tua situação. Porque, infelizmente, a verdade seja dita. Se você chegar com uma motinha pequena, né, parar num grupo de motoqueiros, ninguém finge que tu vê. Mas se tu parar com um motão, né, uma jaqueta com não sei o que, todo mundo te vê. É a mesma coisa a pessoa que entra no bar, começa a pagar cerveja, churrasco para todo mundo. Tá cheio de amigo. O dia que você não tiver mais dinheiro. Essa filosofia não é para todos, mas a grande maioria é assim. Infelizmente nós somos assim. E nós temos que compreender que nós temos que ter amor uns para com os outros. Então, gente, vamos ter... Nós somos culpados por isso aí, tá? Eu já fui expulso de vários canais aí, fanáticos, de como eu participava de um fórum de comunista, tá? Porque eu não sou comunista, eu não tenho lados. Eu tenho uma visão multilateral, tá? Aí vários fóruns capitalistas, sabe por quê? Porque, meu amigo, eu trabalho com fatos, eu não trabalho com teorias loucas, eu não tenho lados. Então eu acho que não importa quem você seja, como você é, todos nós somos iguais. Então, um abraço aí para todos. A minha moto Amazonas, eu vou fazer um vídeo, depois que ela estiver pronta, eu vou postar. Vocês me desculpem, né, o tempo que eu passei, porque eu estava trabalhando aí trabalho de segurança, tá? Então, no serviço de segurança agora deu um tempo, pararam de me chamar. Trabalho fazendo Casa Bahia e outros lugares aí. Então, infelizmente, a vida é corrida, o tempo é corrido. Fui!